Ok, ok, minha gente, nós estamos dando início a mais uma rodada de discussão do nosso projeto Pensar a Bahia, que é um projeto com a comunidade da Bahia, onde a gente vai estar discutindo os temas que são estratégicos para o desenvolvimento do Estado. Hoje nós temos o prazo. Antes que eu esqueça, eu queria pedir autorização a vocês, que são os convidados que vão falar, autorização para a gente fazer a gravação, tá bom? Pronto, Se não tiver problema, a gente prossegue, tá bom? Ok. Então, hoje nós temos aí duas pessoas convidadas que são importantes pesquisadoras na área dos pequenos negócios, na agricultura familiar, na pequena agricultura. É um tema extremamente importante para o Estado e nós temos a presença de Alisson. Alisson tem graduação na UFBA em Economia, doutorado em Geografia também pela UFBA e atualmente é professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFBA. Alisson já passou, inclusive, aqui pela SEI, teve uma participação aqui importante com a gente. Edna Maria da Silva também possui graduação na UFBA, tem mestrado e doutorado em Economia na UFBA e hoje é consultora DOC da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB, e também é professora da Universidade Federal da Bahia. Nós temos aqui as pessoas convidadas, que depois da apresentação de Alisson ou de Edna, eu não sei quem fala primeiro, a gente abre para discussão e nós temos cerca de 1h30 aí para completar, para não ficar também uma gravação muito longa. Então, quem pode falar primeiro, Alisson ou Edna? Tá. Edna, posso falar? Sei. Pode, por favor. Pronto. Ok. Alisson, fique à vontade. Okay. Eu queria pedir às pessoas que pudessem desligar o microfone para evitar alguma interferência, tá bom? Ok. Por favor, Alisson, fique à vontade. Ok. Valeu, Edgar. Quero primeiro agradecer, né, o convite, pelo Edgar Porto, o César Vaz, né, quero agradecer o convite. Sim, passei pela SEI, foi um tempo bem interessante, né, na SEI, contribuindo lá com as questões da agricultura. Bom, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha bem sucinta, só para a gente levantar os temas, né, para discussão, tá? E minha primeira fala assim, importante em um evento como esse é a gente pensar que não existe uma Bahia só. A gente precisa resgatar, né, e amplificar essa percepção de que não existe uma Bahia só, ainda mais quando a gente fala em pequena agricultura. Porque se a gente pegar os diversos recortes, né? A gente pode pegar recorte geográfico, recorte econômico, recorte agronômico, né? Recorte geológico, quaisquer recorte, e aplicar isso para a agricultura, ainda mais para a pequena agricultura, a gente vai perceber que em todo, né? Se a gente olhar para todo o estado, a gente vai perceber que existem diversas, variadas tipologias de agricultores, né? Então, a forma com que os agricultores eles se relacionam com a terra dentro do que a gente chama de sistemas de produção, isso eu vou falar ao longo da apresentação. Então, as formas como eles lidam com a terra e como eles plantam, como eles criam e como eles transformam os produtos que são ali, né, produzidos, vale a redundância, dentro da unidade produtiva, isso é diverso em todo o estado da Bahia. Então, por exemplo, a gente tem um semiárido cuja forma de atuação, cuja forma que o agricultor lida com a terra é uma forma. E dentro do próprio semiárido a gente tem diversas nuances, né? Então, a gente tem áreas dentro do semiárido que tem microclima. Então, a forma como o agricultor vai lidar com a produção vai ser uma. Tá? Nós temos áreas dentro do semiárido que tem
onde predomina a agricultura de sequeiro. Então, isso também já demonstra uma forma como o agricultor lida com a terra. Então, se a gente pegar quaisquer recortes, né, deixa eu colocar só aqui para... Né, se a gente pegar quaisquer recortes, né, por exemplo, eu coloquei isso aqui, mas acabei passando. Eu gosto sempre de começar assim. Você já foi à Bahia, né, do Dorival Caymmi, né? Você já foi à Bahia? Não. Então, vá, sim, mas qual é a Bahia, né, que você está lidando? Porque, ao se falar em pequena agricultura, nós temos várias baías, nós temos diversas baías aqui dentro, tá? Então, se a gente pegar quaisquer recortes, por exemplo, o próprio recorte de mesorregiões, nós temos formas como os agricultores lidam com a terra. E isso é importante porque, se a gente está pensando a Bahia, a gente tem que ver como os programas, como as estratégias para pensar a pequena agricultura, como elas alcançam os agricultores, como elas chegam até os agricultores, como os agricultores eles recepcionam isso, como que eles processam isso, e quais são os resultados que os agricultores, ao aplicarem, né, ao se utilizarem dessas estratégias, quais são os resultados que os agricultores eles alcançam a partir daí. Tá? Então, isso é muito importante, né? Claro, a gente tem uma coisa mais geral, né? A gente tem uns temas mais gerais, né? Tópicos mais gerais, melhor dizendo, mas a gente tem que pensar e resgatar esse conhecimento, claro, e produzir novos, e resgatar esse conhecimento de que não é uma Bahia só, nós temos várias Bahias, né? Nós temos várias Bahias. Por exemplo, essa aqui é uma representação, né? Essa aqui é uma representação de um agricultor típico do semiárido baiano da região de Morro do Chapéu. Né? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque isso aqui é uma forma, isso aqui é uma representação dos sistemas de produção desse agricultor. Então, nós temos sistema de produção lavouras, nós temos sistema de produção criações e nós temos sistema de produção transformações. Então, como é que o agricultor planta? O que é que ele planta e, principalmente, qual é o grau de integração entre essas lavouras, entre essas criações, entre os processos de transformação? Como é que o agricultor lida com isso? Então, nessa representação básica, nós temos um agricultor que tem área de mamona, nós temos um agricultor que tem área de caprinos e ovinos, nós temos o agricultor, ele planta milho solteiro, veja, não é nem consorciado aqui, ele planta milho solteiro, feijão solteiro, ele tem uma área de caatinga, tem um pouquinho de sisal, quer dizer, como é que a gente identifica, né, como a gente identifica esses sistemas de produção e como esse agricultor, ele integra esse sistema de produção. Então, isso é uma coisa, né, para a gente partir daí, esse pensamento, né, de observar esse conhecimento e fazer essa identificação pelo Estado. Então, nós temos uma representação aqui do semiárido, mas a gente tem representações também do sul da Bahia, nós temos representações também lá para o oeste, no Vale do São Francisco. Então, a gente tem essas representações, a gente pode fazer isso, né, para todo o estado da Bahia. E em cada área a gente vai ver essas tipologias diferenciadas, tanto de agricultores como de sistemas de produção. Só por aí a gente já tem muito o que pensar. Só que tem algumas questões também que vão colocar um pouco mais de, digamos assim, complexidade a esse debate. Por exemplo, nós temos nesse agricultor, vocês percebem aqui que eu coloquei trabalho doméstico e aposentadoria. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque em muitos momentos a gente observa que, por uma estratégia de sobrevivência do agricultor, ele passa a ser um agricultor em tempo parcial, digamos assim. Ele não, aquela, digamos assim, vocação dele desde o começo de agricultor, o tempo que ele destina para a produção, ele vai ter que dividir com outras atividades que a gente chama de atividades não agrícolas. Isso é particularmente importante porque, por exemplo, em crise, a gente está vivendo uma crise aí, né? Em crise, isso pode forçar o agricultor a deixar um pouco a produção e enveredar por atividades não agrícolas. E aí a gente coloca trabalho doméstico, pode ser motorista de frete, transportes. Isso tem uma importância crucial
nesses interiores aí que a gente visita, que a gente visitou, porque a gente percebe muitas vezes uma predominância dessas atividades no agrícolas, ou porque a seca, no caso do semiárido, foi muito exigente, né? Foi muito forte, e aí os caras não conseguiram, né, plantar e não conseguiram colher, a colheita não foi satisfatória, tá? Ou porque não tem emprego, não tem um emprego alternativo, né, na roça, na unidade produtiva. Então, eles partem para essas estratégias que muitas vezes são estratégias de sobrevivência do agricultor. Então, isso é um aspecto que também deve ser colocado, porque, a depender da predominância dessas atividades não agrícolas, a forma como os programas, as estratégias lá para o agricultor, elas vão ser diferenciadas. Tá? Então, isso é um aspecto que, além de falar de sistema de produção, lavoura, criação, transformação, a gente ainda tem que pensar nessas questões outras, não agrícolas, que também permeiam a pequena produção ali. Tá? E do lado eu coloquei aqui a aposentadoria. É muitíssimo comum, isso é importantíssimo. A gente chega no interior e a gente vê, em alguns assim mais precários, né, uma seca muito forte, enfim, um desemprego. O que a gente observa muitas vezes é que aquela unidade produtiva está sendo tocada pelos velhinhos aposentados ali, ou então por uma pessoa com alguma necessidade especial que está aposentada. Então, muitas vezes a gente brinca, né? É uma brincadeira, mas é sério a coisa. A gente briga que ter um velhinho aposentado numa coisa é uma sorte grande. Ter um casal de velhinhos aposentados é uma sorte maior ainda. Por quê? Porque na crise, quando esse sistema de produção não conseguirem, né, prover ao agricultor aquele sustento, seja, enfim, de alimentos, ou, enfim, ou as relações com os mercados, se aquela dinâmica ali, né, da unidade produtiva não conseguir, se eles não conseguirem, você tem o recurso todo mês ali caindo na conta dos velhinhos ou de uma pessoa que é aposentada por um motivo qualquer. Tá? Então, essas dinâmicas, veja, são dinâmicas, são aspectos que ultrapassam, que saem do só plantar e colher, mas que são importantes principalmente, né, nesses tempos que a gente vem, né, nesses últimos anos, a gente vê essas mudanças acontecendo dentro da produção, dentro dessas dinâmicas, né, produtivas. Então, assim, pensar a pequena agricultura, mas com o olhar de que não há uma Bahia só, você tem diversas Bahias com diversas percepções de sistema de produção de agricultores, e não apenas ficar na questão agrícola pura e simples, partir também para as questões não agrícolas, para os aspectos de atividades não agrícolas que também são importantes para o agricultor. Tá? Então, isso aqui é uma representação lá do semiárido e, né, do semiárido, que também tem, faltou só comentar isso, também tem as ligações do agricultor com o mercado, com os mercados. Também é importante a gente perceber. Por quê? Por exemplo, este agricultor aqui, ele vende baga de mamona, ele contrata serviços de aragem e gradagem, ele vende mandioca, ele vende caprinos e ovinos, ele compra ração, ele vende sisal, ele compra sementes. Quer dizer, qual é o grau de dependência do agricultor, da pequena produção, com relação aos mercados, sejam ele ali na local, regional, qual é o grau de dependência do agricultor? Ele depende, ele compra alimentos do mercado. Então, até para a gente observar essa dinâmica, ela se torna importante, porque o grau de dependência do agricultor do mercado vai me dizer como é que estão surgindo as rendas ali. Por isso que a gente faz também uma análise econômica da coisa. Tá? A gente vê a parte agronômica um pouco, a gente vê a parte própria geografia, mas nessa parte de análise econômica, a gente vê como é que surgem as rendas do agricultor. Né? Como é que essas rendas são geradas a partir dos sistemas de produção. Tá? Então, isso vai acabar me dizendo qual o grau de dependência do agricultor do mercado. E isso é importantíssimo.
Isso é importantíssimo. Por exemplo, nesse caso do feijão solteiro, veja, ele tem uma área de feijão solteiro, ele compra semente. Se ele não tiver o recurso para comprar semente e ele perder o momento, por isso que é muito importante, eu vi isso em muitos locais que eu fui, os programas de recursos que eram destinados à compra de semente pelos agricultores, eles atrasavam. Só que a gente está lidando com biologia, a gente está lidando com vida, não é o tempo do homem. O cara que planta, o agricultor que planta feijão solteiro, ele tem um tempo certo para fazer os tratos culturais, ele tem um tempo certo que ele já conhece a região, então ele já sabe que naquele determinado mês vai vir uma chuva fraca, que é para dar aquela molhada no solo, e depois ele vai semear, e depois ele tem que ter uma chuva para proporcionar a germinação, né, e o crescimento da planta. Então, isso é um tempo da natureza, digamos assim. Não é o tempo do homem. Então, uma reclamação que eu ouvi muito é: atrasou o recurso das sementes. Se o agricultor perdeu o tempo de plantar, não adianta. É só jogar dinheiro fora. Se ele plantar fora do tempo da chuva, não adianta. Então, é uma coisa que também tem que se pensar nessa sincronia, né? Nessa sincronização aí entre os programas e a biologia, a natureza lá. Tá? Então, todo mundo tem os estudos do calendário agrícola, esse é um conhecimento que já vem, né, de bastante tempo. Então, para determinadas lavouras, tem o tempo certo para plantar, tratos culturais, plantio e tal. Então, isso tem que ser observado, tem que ser obedecido, né? Porque se falhar alguma coisa, se atrasar alguma coisa, ele perdeu o tempo, e aí só no próximo momento, e aí vai gerar mais dependência, porque se ele não plantou o feijão, que de parte colhido daquele feijão viria para o consumo dele, ele vai ter que depender do mercado para comprar feijão, para comprar outra coisa. Quer dizer, então, veja como é interessante, né? Você tem muitas discussões a partir de um fluxograma desse, de uma representação dessa, tá? Então, é essa dinâmica. E isso varia, tá? Isso varia, né, para o estado. Tem uma questão muito importante que a gente cita assim, que a gente não dá muita importância, mas é a questão do quintal. Gente, o quintal é importantíssimo. Cria galinha, cria porco no quintal, tem fruta, isso resulta em menor dependência do agricultor para o Estado. Então, o que eu quero chamar a atenção dos participantes, né, eu quero chamar a atenção é que a dinâmica é complexa, né, a gente fala assim, pequena agricultura, mas é uma dinâmica, né, complexa ali, né, e que a gente precisa resgatar esse conhecimento, a gente precisa observar isso para a gente pensar a Bahia, tá? Então, a partir daí, eu coloquei esses quadrinhos com uma série de discussões que a gente pode levantar aqui. Tá? A partir dos sistemas de produção, que são as lavouras, né? Plantio, os sistemas de criação, os subsistemas de criações, que são os criatórios, né? Caprino, ovino, gado de corte. Veja, não tem gado de leite, nem gado de corte, nesse caso específico, mas a gente chega no sul, já aparece gado de corte, já aparece gado de leite, tá? Então, é para chamar a atenção das diferenças, tá? Uma primeira relação aí que eu coloco, no primeiro quadrinho aí, eu coloco as relações com a terra, tá? Então, eu estava pensando assim, ao colocar esse quadrinho, e já sugeri, né, aos organizadores do evento, né, não sei como é que vocês estão com isso, mas já sugeri uma rodada específica para a questão agrária, tá? Que também é uma questão importante, né? Então, a parte de conflitos de terra, isso atinge também o pequeno agricultor, tá? A depender da região. Então, a gente tem relatos de avanço, por exemplo, no sul, a gente teve relatos de avanço do eucalipto sobre pequenas produções, tá? Então, a gente tem relatos de conflitos envolvendo remanescentes indígenas, quilombolas, isso no sul. Então, a gente tem relatos dessas coisas acontecendo. Então, é uma questão importante, tá? É uma dinâmica importante. Tem as tensões envolvidas, né, nessa questão agrária, elas também são importantes. Então, é tão importante que ela, né, pode ser colocada como uma discussão aí, né, à parte, digamos assim, tá? Temos a questão também dos povos tradicionais, é verdade, né? Temos remanescentes indígenas, remanescentes quilombolas,
as pequenas produções agrícolas envolvidas com esses povos tradicionais, como é que eles lidam com a terra, há diferença, não há diferença, como é que esse povo lida com a terra, aquele mesmo fluxograma e as relações para o agricultor típico, digamos assim, a gente pode fazer para nessas áreas onde predominam povos, chamados povos tradicionais. Questão importante também é a questão ambiental, né? E aí a gente envolve, já que eu estou falando de agriculturas, no plural, né? Já que eu estou falando de agriculturas, também faz sentido falar em agroecologias, né? Quais são as estratégias do pequeno agricultor, e aí linka muito com a parte de assistência técnica, a professora Edna vai comentar um pouquinho depois, linka muito como é que chegam esses conhecimentos ao agricultor, né, da questão ambiental. A gente sabe, eu cansei muito de ver isso, né, os agricultores aplicando herbicidas, fungicidas, de qualquer jeito, sem qualquer assistência da cabeça deles, porque o vizinho fez assim, funcionou. Então, como é que chega a isso? Quais são os impactos disso? Tá? Então, é muito comum essa coisa. Então, como é que chega? Quais são as técnicas que chegam aos pequenos agricultores, né, envolvendo aí a questão ambiental e as agroecologias? Tá? Segurança alimentar, então, agora, fortíssimo, né, já que a gente está uma crise. E a gente vê muito urbano da coisa, né? A gente vê relatos aí, notícias de gente passando fome, comendo pele de galinha, isso no urbano. Isso no urbano. Como é que está isso lá nas áreas predominantemente rurais? Tá? Os agricultores, eles têm, a unidade produtiva deles fornece alimentos seguros para eles. Tá? Então, essa observação da segurança alimentar também é importantíssima para ver. Porque isso tudo é linkado, tá, pessoal? Isso tudo é linkado. Se ele não tem alimento seguro, ele vai ao mercado, aí tem que ter a renda para comprar um alimento no mercado, e de onde que vem essa renda? Aí entra a atividade não agrícola, tudo isso tem simbioses ali, tem coisas que acontecem ali simultaneamente. Tá? Questão dos mercados ali nesse segundo quadrinho, os mercados locais, qual é a dinâmica do pequeno agricultor com os mercados locais? Ele vende, como eu coloquei ali na representação, né? Ele vende, como é que ele vende o produto, contrata serviço, tá? Então, isso é importante, ver essa articulação, né, do agricultor com os mercados locais. E aí, vale, ampliando a escala de observação, a gente vai para os mercados regionais, ver como é a articulação nacionais e ao mesmo internacionais. Tá? Embora nessa questão internacional, a gente pode encontrar casos onde você tem uma instituição, enfim, que comercializa produtos específicos de uma região. Então é a uva do Vale do São Francisco. Então é o melão da pequena produção da região de... A região que tem um melão é a região de Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Ribeira do Amparo. Então, pode acontecer, mas é também interessante a gente observar essas nuances. Importantíssimo para pensar a Bahia aí, importantíssimo é a questão da representação dos agricultores. Como é que os agricultores estão articulados? É importante isso, porque às vezes a gente chega no interior e estão os agricultores completamente desarticulados, você não tem nenhuma cooperativa ali, coordenando, ainda que superficialmente, né, coordenando, aglutinando ali os agricultores. Então, isso é importante porque quanto mais articulado os agricultores, e aí eu coloco associações, sindicatos, tudo isso está valendo. Tá? Então, quanto mais articulados, a tendência é que essas coisas funcionem melhor. Tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, cooperativas mesmo, tá? Cooperativas, que elas tragam, que elas resgatem a questão do cooperativismo e da questão de assistência. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque muitas vezes a gente chega em alguns locais e a cooperativa está ali apenas para fazer um número, né? Apenas para coordenar ali uns poucos agricultores, uma ingerência político-partidária também, e a questão do cooperativismo, da assistência aos agricultores, ela acaba ficando em segundo plano. Não é incomum isso, tá?
Não é incomum. A gente tem cooperativas que funcionam, cooperativas do lado uma da outra, na mesma região, que brigam entre elas. Então, tudo isso acaba atrasando, atrapalhando, né, a questão do desenvolvimento, né, digamos assim, dos agricultores. Tá? Questão de produção, estoques e logística, é verdade. Né? É verdade. Então, a gente precisa ver como é que os agricultores estão articulados para essa questão de produção, a viabilidade, o transporte da produção. Né? Eu estava vindo aqui hoje vindo para cá, para o PAF, eu estou aqui no PAF Undina, e achando longe da minha casa para aqui para o PAF Undina. Aí eu me lembrei que uma vez eu estive em Campo Formoso. Campo Formoso é um município gigantesco, Campo Formoso. Uma vez a gente fez um curso lá, onde os agricultores convidados, eles demoravam 4, 5 horas de carro para chegar na sede de Campo Formoso. Então, são municípios gigantescos, onde a logística de produção, a logística para a produção, melhor assim, e transporte, estoques e tudo, isso tudo tem que estar muito bem articulado, tem que estar muito azeitado, porque muitas vezes o agricultor está numa comunidade a muitas horas de distância. E ele não tem os recursos para ele tirar o agricultor à produção dali. Então, tem que ter uma cooperativa com estrutura para que vá buscar o produto, comercialize. Então, veja que, e aí, claro, precisa de um grau de articulação dos agricultores. Tá? Precisa de um grau de articulação dos agricultores para que isso funcione. Okay? Para que isso funcione. Tá? Então, isso coloca aí, veja, mais um aspecto para a gente discutir aí, para colocar. Tá? E aí, comercialização, enfim, já falei um pouquinho de comercialização, como é que comercializa, para onde vai, para onde vem, né? Então, é importante. E nesse último quadrinho aqui que eu coloquei, as questões também importantíssimas, que é a questão de custeio, financiamento e crédito. Insumos, máquinas e equipamentos. Importantíssimo, porque muitas vezes, né, faltou o trator, faltou até coisas básicas, assim, faltou uma enxada de metal ali, né? Então, faltou equipamento, faltou a semente. A semente que veio não é boa, ou o recurso, como eu falei anteriormente, não chegou. Então, insumos, máquinas e equipamentos, né, são importantes também observar isso, né, quando a gente olha lá a pequena produção. Porque isso vai, né, o provimento dessas coisas aqui, ele pode ser determinante para o sucesso ou não da produção. O solo em Irecê, na região de Irecê, tem áreas onde o solo está muito compactado. É preciso um trator ali com aragem e gradagem. O agricultor não tem, precisa de um recurso, precisa de uma estratégia, precisa de um programa em que isso seja proporcionado, né, para o agricultor, para que ele consiga dar continuidade aos seus status culturais e, enfim, lavouras, criações. A questão da infraestrutura produtiva, importantíssima também. Então, é um chiqueiro, é um curral, é uma aguada. Então, assim, são coisas que a gente pode até pensar assim, né? Poxa, coisas básicas, mas é isso mesmo. Você vai fazer um curral, você precisa ter manutenção do curral. E muitas vezes o pequeno agricultor ele não tem os recursos para fazer a manutenção desse curral, para fazer a manutenção dessa aguada, para fazer a manutenção do chiqueiro, para fazer a manutenção do galinheiro. Cercas, importantíssimo. Você chega no semiárido onde predomina a criação de caprinos e ovinos, você precisa ter uma cerca com várias linhas entre as estacas. Porque se ficou muito espaçada, a ovelha, cada pulo, vão embora. Então, você precisa ter... Então, uma cerca para caprino é diferente de uma cerca para gado bovino. E isso tudo é recurso, isso tudo é gasto. E muitas vezes o agricultor não tem. E essas coisas precisam ser feitas temporariamente. Né? Tem a cerca ali, a cerca caiu, né? Tem que fazer a manutenção. E isso também tem que ser colocado. Tá? E, fechando aí, a gente tem a questão da assistência técnica, extensão rural. Como é que chega essa assistência técnica, né? Eu comentei aqui, a professora Edna vai falar mais um pouquinho. Como é que chega, né? Só no geral, como é que chega, como é que tá essa questão na Bahia, especificamente, já que a gente teve uma mudança aí de quem ficava à frente da assistência técnica e extensão rural aqui no estado, tá? Então, isso é importante
também, né? Um técnico faz toda a diferença, né? Um técnico lá com visitas regulares, isso faz toda a diferença. Mas isso tudo tem uma dinâmica, tem um trâmite burocrático, né? Tem um trâmite burocrático que passou por algumas mudanças aqui na Bahia, tá? Só a título de ilustração, para a gente só perceber, né? Já me encaminhando aí para o final da minha fala aqui. Então, veja, algumas políticas na esfera federal voltadas para a agricultura familiar. Então, veja, nós temos 15 programas. Se eu peguei do site da Embrapa, nós temos 15 programas federais voltados para a agricultura familiar. Como é que estão funcionando? Estão todos ativos? Tem orçamento? Chegam na Bahia? Como é que está isso? Tá? Então, nós temos a própria Penatec, assistência técnica, nós temos seguro da agricultura familiar, garantia de preços mínimos, Terra Brasil, mais cooperativa. Quer dizer, nós temos uma série de programas federais para aquisição de alimentos, importantíssimo, né? Importantíssimo, para gerar aquela demanda dos alimentos, da pequena produção, né? Então, se o agricultor está produzindo, sabendo que ele vai poder vender a produção dele por um programa XYZ, ele produz. Então, é importantíssimo isso. Então, nós temos uma série de programas federais. Como é que isso se articula, por exemplo, com os programas da Bahia? Então, nós temos, por exemplo, no âmbito da SEAGRE, da CAR e da SDR, nós temos, por exemplo, a parceria Mais Forte, né, Juntos para Alimentar a Bahia, que é um programa aí que, me corrijam, né, se eu peguei isso aqui das informações mais gerais, tá? Um programa que visa a assistência técnica, extensão rural, regularização fundiária, olha a questão agrária aí, importantíssima, regularização fundiária, infraestrutura, agroindustrialização, logística, etc. Quer dizer, é tudo que está sendo colocado aqui, né? A coisa da infraestrutura. Eu, particularmente, essa é uma opinião minha, né? Eu tenho muito cuidado com essa coisa da agroindustrialização, tá? Mas isso é uma opinião minha, tá? Tá no debate aí. Porque isso pode gerar uma camisa de força para o pequeno agricultor. Tá? Se ele ficar muito dependente dos segmentos a montante, que são aqueles segmentos de máquinas, insumos, máquinas, equipamentos, e ficar muito dependente dos segmentos a jusante da produção primária, quais sejam mercados, distribuição, etc., isso pode gerar uma camisa de força e o pequeno agricultor ficar à mercê desses grandes interesses, né? Então, eu coloco com bastante cuidado essa questão da agroindustrialização. Mas está valendo, está aqui no programa Bahia Mais Forte. No outro programa também, Bahia Produtiva, né, no âmbito da CAR e da SDR, né, infraestrutura, integração ao mercado, inclusão econômica, né? Então, eu sei que estamos vivendo um período onde há uma divergência clara entre a esfera federal, entre a corrente política e ideológica da esfera federal e a corrente política e ideológica da esfera estadual. Mas essas coisas precisam ser pensadas, porque muitas vezes o agricultor que está lá na ponta, ele não está muito preocupado se o presidente é do partido A, B ou C, ou o governador do partido A, B ou C. Ele quer os recursos, porque se ele não chegar, se os recursos não chegarem no momento da plantação, ele vai perder, ele não vai produzir. Então, muitas vezes tá? Então, para eu encerrar aqui o meu bate-papo, então nós temos o conhecimento das políticas e programas, conhecer quais são os programas ativos, aqueles que têm recursos, aqueles que têm um alcance, como é que eles chegam lá, né, no agricultor, as articulações entre os programas federais, estaduais e ou municipais, que tem, enfim, que tem alguns deles, tá? A continuidade das ações, isso é uma reclamação direta. Muitas vezes a gente chega no interior se dizendo da universidade, né? Não, eu não sou político, não, eu sou da universidade. Aí o cara pergunta, tá, o programa tal vai continuar? Vai ter recurso para o programa tal esse ano? O programa tal vai ser isso? Quer dizer, porque há uma tendência, né? Há uma coisa nesses programas para o rural, ainda mais o pequeno lá, dessa descontinuidade das ações. Começa muito bem no ano, aí no outro ano já vem mal, aí no outro ano volta, aí no outro ano vem. Quer dizer, uma continuidade dessas ações é um dos primeiros passos aí. Se já tem a ação, a continuidade dessas ações junto ao agricultor, ao pequeno agricultor, é de fundamentalíssima importância, né? Porque o agricultor ele precisa ter aquela segurança de que eu plantei esse ano com recurso, vou pagar, né?
né? E no outro ano que vem vai ter o recurso para eu fazer os tratos culturais, no outro ano e no outro ano. Ele precisa ter essa certeza, porque a certeza da chuva, caso não aconteça uma grande mudança climática, mas a tendência é que continue ali aqueles regimes mais ou menos sabidos pelo agricultor. Então, e aí ele quer o recurso, né? Vai querer o recurso para dar continuidade a essas ações, tá? E, por fim, as articulações entre instituições e os agentes. É verdade. Também é uma reclamação, não conversam. Às vezes não conversam, né? O cara federal não conversa com o estadual, não conversa com o municipal, não conversam entre eles, não se articula. Isso só traz algum grau de prejuízo, de atraso até das ações junto aos agricultores. Tá? Então, fechando aí agora, sim, fechando aí só duas colocações do professor Marc de Fumier, né, que é resgatando justamente isso, né? Ele coloca assim: não se pode haver intervenções eficazes para a transformação da agricultura sem o conhecimento científico prévio das realidades agrárias nas quais pretende-se intervir. Então, é resgatar o conhecimento, produzir novos, ver as conjunturas, ver como é que isso está se articulando no presente momento, quais são os aspectos específicos desse momento que atingem os pequenos agricultores, como é que isso se articula, tá? Então, esse é um ponto. A questão é, com efeito, saber concretamente o que os agricultores fazem, como é que eles lidam lá com o sistema de produção dele, e conhecer as razões pelas quais eles são levados a operar os seus atuais sistemas de produção. Porque tudo tem uma causa, tudo tem uma explicação. Por que o agricultor planta mandioca assim e não assado? Por que ele produz o milho assim e não assado? Tudo tem uma explicação agronômica ali, no limite, né? Uma explicação agronômica ali, que a gente vai entender por que ele lida com a terra daquele jeito. O importante é poder, em seguida, prever as condições sobre as quais eles eventualmente poderiam modificar o seu comportamento. E aí entra muito a questão da assistência técnica e extensão rural, porque a gente vê muito agricultor: não, eu plantei assim, meu avô plantou assim há tempo todo, jeito errado ou menos produtivo. Mas meu avô produziu assim desde milênios, e com um técnico, um extensionista vindo, mostrando ao agricultor como ele pode produzir de forma melhor, mais segura, com menos custos, isso tudo vai fazer um grande diferencial na produção dele. Ok? Muito bem, então é isso que eu gostaria de falar para vocês, né? Então, né, o que eu gostaria de falar é isso, então fica aí aberto agora para os convidados. Muito obrigado, Alisson. Muito, muito interessante suas colocações. Para mim, chama muita atenção o fato que você realça digamos, a questão, a necessidade do conhecimento, da informação sobre a realidade e de que nós temos uma realidade muito diversa regionalmente. E, às vezes, as políticas são nacionais ou as políticas são estaduais. Isso é fazer o pobre do agricultor, que já sofre muito, perder o tempo dele plantando, suando embaixo do sol. Isso isso é horrível, né? Para a família, para toda a família e para a sociedade de uma maneira geral. Então, eu acho que esses avanços que você coloca, da necessidade dessas articulações dessas políticas e o pensamento regional, acho que é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Edna, por favor, fique à vontade para fazer suas colocações. Obrigada. Eu vou tentar aqui compartilhar, e aí, se eu não conseguir, eu vou pedir a ajuda de Gabriel, porque essa plataforma eu não tenho, vamos dizer, não faço uso dela no meu dia a dia. Então, eu vou pedir a Gabriel que faça a exposição dos meus slides. Eu não consegui compartilhar aqui a setinha de compartilhar. Eu tentei, mas não. Tá bom, Gabriel, me salve aí. Nada como encontrar os amigos, né, nas estradas da vida. Bom, então, retomando aí, já a partir da fala do professor Alisson, né, das diversas agriculturas
e essa não homogeneidade, né, da agricultura familiar, né? Então, nós temos diversas agriculturas, mesmo se considerarmos ali aqueles critérios que foram definidos, né, pela lei da agricultura familiar. Se você pegar só um módulo fiscal, né, até 4 módulos fiscais. Então, gente, um módulo fiscal no bioma Caatinga é uma coisa, um módulo fiscal, né, na Mata Atlântica é outra coisa. E aí, só o tamanho da terra, sem olhar outros critérios, nós já temos aí uma imensidão, né, de agriculturas. Se a gente for falar, então, além do tamanho, se for falar o uso e a posse, já dá uma outra, né, tipificação. Então, assim, aquela necessidade, pode passar, Gabriel, aquela necessidade que a gente tem de usar a lei, né, e é importante que tenha alguma diretriz, né, para a gente definir as políticas públicas, mas não é homogêneo, né? Não é porque a agricultura familiar que cabe ali naqueles critérios que a gente pode pensar numa política pública única, né? Não dá. As políticas públicas precisam ser diversas, né, para atender à diversidade, né, das agriculturas. Então, como vocês sabem, nós temos uma Bahia imensa, 417 municípios, onde 57% deles possuem menos de 20 mil habitantes, né? Então, são municípios que não têm indústria, que não têm infraestrutura, né? Às vezes com estradas vicinais muito complicadas para o escoamento da produção, né? da zona rural até a sede do município, às vezes distante. O município de Casa Nova mesmo tem uma comunidade que eu visitei que dá mais de 200 quilômetros da sede, já a comunidade é quase no Piauí, né? Então, assim, como é que o agricultor vai trazer ali aquela produção, né? De moto foi uma imensidão de tempo para ir. Imagina você, né, em outro sistema de transporte que não seja motorizado. Então, tem essas questões que o professor Alisson já trouxe, né? São questões abrangentes, né, que a gente precisa pensar. Então, nós temos aí um terço, né, quase um terço da nossa população ainda na zona rural. 28% da população está na zona rural. Mas, assim, que idade tem essa população? Então, nós sabemos que o rural está envelhecendo, gente, né? Na minha pesquisa de campo, boa parte, 60% a 70%, era acima de 50 anos. E boa parte desses realmente tinham 70 anos. Era um casal ali de senhores, né? O marido e a mulher, e às vezes um netinho, ou às vezes um filho mais novo. Os outros já estavam no município, tinham casado e tinham ido para outra região. Então, quando a gente vai pensar, né, a agricultura familiar, a gente também precisa pensar esse envelhecimento, né? E aí, estamos no século XXI, precisamos pensar questões de gênero, de geração, né, para discutir essas questões no rural. Então, assim, se a criança não se orgulha daquilo que o pai dele faz, ele não vai querer fazer, né? Então, a importância de programas como era o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que infelizmente, né, está quase exterminado nesse desgoverno, e o PNAE, uma outra política importante que passa por essa questão, né, da valorização do trabalho da família. Então, a criança vai para a escola e ele vai alimentar ali daquele produto, né, que a família dele produziu. Então, nós também precisamos pensar, né, nessa valorização, né? Porque, por exemplo, que a família, né, que trabalha na agricultura familiar, que produz o alimento que a cidade consome, ela é, vamos dizer, olhada pela sociedade, né? Como se fosse um pobre ou uma pessoa sem estudo, né? Vamos dizer, à margem da sociedade. E as crianças não podem se ver assim. Se elas se verem assim, elas não vão querer continuar lá, né? Então, elas vão querer ir para a sede do município, trabalhar no banco, trabalhar como caixa do mercado, né? Às vezes por meio salário, porque tem lugares que nem trabalham o dia todo, então, ou então fazendo uma faxina por aquele valor. Então, a gente precisa criar condições, né? Ou pelo menos retomar algumas políticas direcionadas aos jovens, né? Como tinha o Pronaf Jovem, né? Mas para além do crédito, né? Outras questões. E acredito eu que essas questões passam pelas diretrizes das matrizes curriculares nesses municípios, né? E sobretudo na área rural, é importante a capacitação desses professores, né? Como é que você trabalha com essas crianças? Você vai trabalhar com exemplos urbanos, né?
mostrando piscinas, mostrando figuras, né, de um outro imaginário, como é que a gente traz isso, né, para o debate? E, na minha concepção, eu acho que o Estado deveria pensar um pouco naquelas escolas famílias, né, fortalecendo aquelas escolas técnicas, um tipo de educação não só tecnicista para trazer a informação prática, né, ali da combinação da cultura, né, do defensivo que vai usar, seja ele químico ou orgânico, que aí já é uma outra questão, mas essa valorização, né, da importância. Se o rural não planta, a cidade não come. E por que essas pessoas não são bem vistas? Por que elas têm vergonha, né, de ser do rural? E aqui eu estou falando como filho de agricultor familiar, porque eu nasci na comunidade rural, né? Então, além de pesquisadora do rural, eu vim do rural. Até meus 12 anos, eu morei na comunidade rural. Eu estudava na escola multisseriada, né? Com uma professora e uma filhinha ali, todo mundo, cada um na sua filhinha, ABC, cartilha, primeira, segunda, terceira, quarta, sétima. Uma professora só dá conta, sem um auxiliar. E é uma professora que tem estudado só até a quarta série. Na minha época, gente, não vou dizer não a década, senão eu vou denunciar a minha idade. Mas, brincadeiras à parte, então, o ensino, né, dessas escolas rurais, eles precisam, né, ter essa temática de valorização, porque senão a gente vai ter um rural realmente envelhecido, né? E daqui a pouco, quando esses avós e esses pais dessas gerações, né, passarem para outro plano, como é que fica essa questão? Então, a gente precisa pensar isso hoje, né? É a questão, fazer um paralelo, né? Nossa cidade está envelhecendo, então a mobilidade urbana precisa ser pensada agora, não é quando ficou já velha, né? Você não precisa pensar no tempo do semáforo, você começa a pensar o planejamento urbano, as pessoas estão envelhecendo, quanto tempo precisa um velhinho para passar a rua e quanto tempo, né? Então, essas coisas precisam ser consideradas. E o trabalho na agricultura, ele é pesado, né? Então, assim, a qualidade de vida dos agricultores familiares, né, é diferente da pessoa urbana, né? A estética da pele, os ossos, todo o seu corpo. Então, o uso do trabalho modifica, né, a validade, vamos dizer, do corpo. Então, a gente precisa pensar isso também, né? A gente não pode esperar que aconteça para depois tentar, né, fazer aquela operação bombeiro, apaga fogo. Então, ano a ano, os dados do envelhecimento vão aumentando. Então, são coisas que a gente também precisa refletir, né? Mas aí vamos para a importância da nossa querida agricultura familiar, né? Nós temos 15% dos estabelecimentos baianos, eles representam o total dos nacionais, né? 762.448 número de estabelecimentos de agricultura familiar na Bahia, né? Observe que, desse total, apenas 169.437 são da agricultura patronal. Esse conceito patronal familiar, né, a gente utiliza familiar, aquela que é a geração, né, do trabalho a partir da família, e a gestão também do trabalho familiar, conforme os critérios lá da legislação. E o patronal, aquele que tem empregados, né, como se fosse uma empresa que vai desenvolver lá o trabalho agrícola. Então, a agricultura familiar, ela representa quase 78% de todos os estabelecimentos na Bahia, né? Essa agricultura, ela responde por 24,6% da produção que vai para as nossas mesas. E aí é na média, viu, gente? É pegando tudo, né? Quando você vai para mandioca, aí é 70%. Quando você vai para milho, né? No varejo, a coisa muda. E ocupa apenas 32% da área. E aqui a gente já vai para aquela questão que o professor Alisson trouxe da questão agrária, né, da questão fundiária. Ou seja, nós temos o quê? Muitos estabelecimentos em cima de pequenas áreas, né? Então, no desenho das políticas públicas é preciso, né, que se pense isso também. Outra coisa, desses estabelecimentos, 593.411 mil, 90% são DAP-B. O que é o agricultor que tem DAP-B? Aquele agricultor que recebe uma renda de até 23 mil por ano, né? Acima de 23, até, salvo engano, 330, ele é a DAP variável. Então, a DAP-B é um agricultor que tem uma infraestrutura, vamos dizer assim, é carente de uma infraestrutura e tem uma renda, né? Essa pequena renda. E o mais impressionante também que nós temos aí é que entre os estabelecimentos da agricultura familiar, né, que vão gerar emprego ou ocupação, de uma forma mais geral,
90% deles também estão na DAPB, né? Então, boa parte da ocupação, né, do trabalho na zona rural, ele é produzido pelo agricultor, né, mais pobre, que ele contrata o diarista para ajudar, né, na colheita, aquela coisa toda. Até porque quanto mais tecnificado como no caso do patronal, ele usa a máquina, né, e ele não usa a mão de obra. Então, a gente também precisa pensar nisso, né? Por exemplo, nós somos um país com uma população gigante. Se a gente tecnificar, quem é que vai trabalhar? A gente bota a máquina para fazer tudo, né? De onde vai vir os postos de trabalho? Então, é um paradoxo, porque ao tempo que você tem que usar a tecnologia, mas a gente precisa desenvolver o tipo de tecnologia, considerando que nós também temos mão de obra, né? E essa mão de obra precisa de uma ocupação, senão de onde vem o emprego, de onde vem a renda. Então, são questões, né, que, como o professor Alisson disse, estão articuladas. Pode passar, Gabriel. Bom, e aí, entrando, né, depois dessa introdução geral aí da relevância da agricultura familiar, né, dos nossos quase 78%, né, de estabelecimentos, que tipo de assistência técnica nós estamos ofertando, né, para esses agricultores. Eu nem gosto da palavra assistência, né, eu prefiro a palavra assessoria, né, porque é mais ampla e passa ali pelo processo de você construir junto, né, o conhecimento, né. A assistência fica parecendo assim, que você vai ali, consertou, né, acabou, foi embora. E o que a gente precisa, né, na verdade, é de uma educação não formal, né, para a agricultura familiar. Então, nós temos um avanço, que foi a criação da Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural, em 2011, que foi uma política, né, que ela foi construída a partir das representações sociais da agricultura familiar. Então, nós podemos dizer que ela é democrática, que ela foi participativa, que ela considera a agricultura ali de base agroecológica, tendo em vista a segurança, né, alimentar da família, que ela considera questões de geração, de gênero. Então, no desenho da política, nós temos um avanço, né? Em 2014, a gente tem aí a extinção, né, da EBDA e a criação da SDR com a Bahia Ter, né? Então, a Bahia tem uma superintendência dentro da SDR que vai, digamos, assumir ali a função da extensão rural, né? E temos aí essa tentativa, né, de trazer aqui os elementos importantes em relação à assistência técnica. Então, na Bahia Ter, nós vamos ter dois tipos de ATER, o ATER direta e o ATER indireta. E o que seria o ATER direta? O ATER direta é quando o Estado ainda, com o seu técnico pago por ele, presta assistência técnica ou assessoria técnica para o agricultor, né? Vamos dizer, aqueles técnicos egressos da EBDA com a sua extensão, eles são alocados na Bahia Ter, nos diversos municípios e territórios, e lá esses técnicos vão fazer a assistência técnica. Então, aí é um número pequeno de técnicos que restou, 3.000 e alguma coisa, salvo engano, e nós temos esse tipo ainda de assistência técnica, né? Mas um número muito pequeno, considerado o número, né, de estabelecimentos que temos na Bahia toda. E nós temos também a ATER indireta, né? Essa ATER indireta, ela também se divide em duas modalidades, tanto chamada pública, que é os contratos, né? O Estado abre um edital de chamada pública e as instituições respondem, né, a esse edital, obedecendo os critérios, e faz ali um contrato de 36 meses, né? E aqui eu já chamo a atenção o prazo, né? Ou seja, tem um tempo, tem um limite temporal. E depois de 36 meses, o que acontece, né, com esse agricultor? Então, essa é uma questão. A outra questão é o programa Mais ATER, que já é um convênio aí firmado com as prefeituras, né? Mas que também tem um limite temporal de 3 anos, né? 26 meses. Então, nós temos aí essas assistências técnicas, né, que são, né, limitadas temporalmente, que tem alguns avanços em termos de metodologia, né, e suas limitações também. E temos também os programas da CAR, né, o Bahia Produtiva, que é um edital que foi aberto para todos os territórios da Bahia, que também ele promove a assistência técnica, né? E o ATER Pro Semiárido, que foi ali especificamente para a região do semiárido. E todas essas instituições, né, seja convênio
como a CA e as instituições da Bahia-Terra, contratos, né, como a CA e as instituições da Bahia-Terra, ou seja, convênio com mais até com as prefeituras, todos eles devem olhar para a Penater, né? Devem se basear na Penater para levar uma assistência técnica que olhe para além, né, do que produz, para ali o sistema de produção todo, que saiba, vamos dizer, dar uma atenção àquilo que o professor Alisson falou, a articulação entre a criação animal, né, e a cultura lá que está criando, a articulação com o mercado. Então, precisa de um técnico com uma formação mais holística, né, mais sistêmica. Não dá para ser aquele técnico que só sabe lá combinar a porção de fertilizante e que a planta cresce, né? Então, a agronomia e a medicina veterinária, eles precisam preparar profissionais, né? Mas com um olhar mais holístico, que olhe para o sistema de produção todo. E daí a importância de estar discutindo com as universidades, nas suas matrizes curriculares, né? Essas temáticas, né? Na formação do profissional. Porque senão a gente vai ter recorrentemente saindo profissional que só olha, né? Para a parte técnica e não olha para a parte mais holística, para a parte mais sistêmica, que inclui, inclusive, a família, né, no próprio planejamento da produção. Porque você precisa ver quantidade de pessoas que trabalham, se criança estuda ou não, né, para fazer aquela divisão ali do trabalho. E duas coisas que também eu queria falar aí do CETAF, que é o Serviço, né, Territorial para a Agricultura Familiar, que eu achei muito interessante na minha pesquisa de campo, que o CETAF é o braço da SDR lá no território, né? Então, a SDR está aqui, tão distante, né? Tem territórios tão longe, mas se esses CETAFs forem fortalecidos e neles estão técnicos, né, que articulam, técnicos da Bahia-Terra, da CA, da Bahia Pesca, da ADAB, né? Uma coordenação olhando para a agricultura familiar, então o Estado consegue chegar mais próximo, né? Consegue reduzir essa distância. E a partir desses gestores no CETAF, e aí precisaria ser mesmo, né, gestor público, concursado, com essa cabeça, né, que a gente está aqui discutindo, de olhar para o sistêmico, né? Que não fosse só olhar, tá, plantou aqui, rendeu, tá ótimo, né? Isso aqui não dá conta, porque nós temos questões ambientais para discutir, né? Nós temos questões de geração, de gênero para discutir. Então, o profissional, né, ele precisa fazer uns cursos ali de capacitação nas áreas da sociologia, da antropologia, né? Para lidar com as questões dos povos e comunidades tradicionais, de fundo e fecho de pasto. Então, não, né, precisa ser um profissional que se capacite, que tenha, né? Ou seja, o concurso deveria ser desenhado já com essa carinha. Pode passar, Gabriel, por favor. Aqui eu trouxe o exemplo, né, de uma combinação de políticas. Porque o que é que eu percebi na minha pesquisa da tese de doutorado? Naqueles lugares onde tinha assistência técnica e existia uma outra política, os resultados eram mais visíveis, né? Aí, por exemplo, esse primeiro da horta, essa agricultora tinha recebido, atrasado ainda, do governo Dilma, uma parcela do fomento, a última parcela do fomento. Aí, quando saiu a assistência técnica do governo do estado, o edital chamado Sustentabilidade, então aí o técnico conseguiu fazer o plano de trabalho dele usando o crédito do fomento da agricultura, né? Que ela tinha de uma outra política ainda, né, que foi recebido no governo Temer, mas foi uma política de fomento, que é a fundo perdido, que foi implementado no governo Dilma, naquele plano Brasil Sem Miséria, né? Que combinava assistência técnica com atividade produtiva. Então, aí, com o dinheiro, construiu-se a horta, comprou-se lona, né? Porque às vezes você diz, é tão pouco, mas tem gente que não tem, né? Tem gente que realmente não tem condições nenhuma. Então, deu uma diversificação. E o conhecimento, né, da agrônoma aí foi diversificando a produção de forma que toda semana ela tinha uma renda, porque como plantou em idades diferentes, né, a renda ficou constante. Então, foi uma combinação bem interessante. E tinha uma política pública municipal, que era a feira agroecológica, onde ela fazia o escoamento da produção dela. E outra parte ela entregava no PA, que era o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, quando você vê a integração das políticas, você consegue ver o resultado. Esse outro aí, que é a combinação, né, de criação, ovelhas e bode, é uma associação com o programa do governo do estado,
que é a infraestrutura, né, dos apriscos rústicos e aguadas, né? Então, com esse dinheiro para essa infraestrutura, o agricultor conseguiu fazer o aprisco, né? Comprou as matrizes aí e ele já tem hoje um rebanho. Então, esse exemplo mesmo dos animais, visivelmente, assim, olhando para casa, você já percebe, né? Em 2 anos de assistência técnica, você já percebe mudanças, né, no sistema de produção. Quando você acompanha o programa do início, né, você vai acompanhando. Então, os depoimentos dos técnicos e das famílias, né, por tipo de imóvel, que você começa a perceber as coisas que compraram. Então, você já vê uma mudança de renda. E aqui eu não falei nem de questão de sustentabilidade, que todas essas questões foram discutidas pela assessoria técnica. Então, é importante essa articulação entre as políticas. Não, pode deixar, Gabriel, tá ótimo. E aqui nós temos, muito rapidamente, só os dados que eu trouxe, como eu falei dessas diversas até, né? Então, olhando todas aí, nós temos um total de 121.457 famílias atendidas por ano, né? É muito inferior, né, ao nosso total lá, nossa demanda, que nós temos, né, aquele percentual alto de número de empreendimentos, mas considerando aí outros estados, né, a Bahia, vamos dizer assim, tem um número de atendimento razoável, né? Comparando aí com Minas, né, com outros estados, considerando que é um tipo de assistência de orientação técnica bem diferente, porque aí tem curso, tem oficina, né? Então, por exemplo, pelo menos a cada 2 meses ou 3 meses, o técnico faz aquela visita diária na propriedade do agricultor. E, além disso, tem os cursos na nossa comunidade, que acaba sendo, né, um pouco aí daquela educação não formal, né? Então, do ponto de vista, como é que estamos no estado da Bahia em termos de assistência técnica? Então, nós tivemos avanço com a PATE, né, é um avanço muito importante. A metodologia, né, que é definido nos editais de chamada para se trabalhar com esse público é importante. Coisas que precisam ser melhoradas sempre vai ter, né? O programa é assim mesmo, a gente desenha e tem que ir melhorando. A participação popular, né, das representações, dos movimentos, né? E temos aí também os limites, né, que é o limite de orçamento, o limite de tempo do contrato, né? Então, em 3 anos, por exemplo, esses contratos estão terminando, se não já terminaram, né? E aí acontece o quê? Vai ter outro edital? Então, a gente depende da conjuntura política, né? E aí passamos por essa conjuntura política federal muito, muito estranha, que já teve um impacto, coube ao governo do estado fazer assistência técnica, não teve auxílio do governo federal, não teve política, apenas até não lançou nenhum edital. E aí, né? Bom, inclusive um abalo sísmico também na política do governo do estado. O que é que obriga que se for um governador que não tem um olhar atento para a agricultura familiar, que ele lance edital de chamada pública, mesmo sendo uma lei? Então, essas fragilidades também, né, elas precisam ser discutidas. E aí nós tivemos o orçamento, né, um orçamento pouco, que não deu para fazer um espraiamento, né, para aumentar esse número de agricultores, né? Então, isso também esse limite do orçamento também precisa ser analisado. Então, gente, terminando aqui, né, para não me alongar demais, é isso, obrigada, né, pela oportunidade de participar desse momento de reflexão, aí foi as referências que eu utilizei, e muito obrigada, agradeço. Ok, Edna, muito bom, muito interessante as suas colocações. Como você chama atenção para, eu acho que voltou. Como você chama atenção para a importância, né, da agricultura familiar, o número de pessoas que são envolvidas nisso, a participação na produção também, importante. E essa questão da visão mais holística dos técnicos e das instituições, não é? Que junta com o que a Alisson comentou, essa visão holística de pensar mais o conjunto e de atuar sobre todo o sistema e regionalmente. Acho que isso é uma coisa muito interessante. E essa questão da ATER que você comentou agora, dos avanços que nós tivemos com 121 mil famílias contempladas, embora
a instabilidade política deixa uma insegurança para essas famílias de forma muito forte. Sobre isso, eu queria chamar o nosso colega César Vaz. César, que está conduzindo esse tema junto ao projeto Pensar Bahia, e César tem umas reflexões que eu acho que são importantes, e eu acho que ele queria colocar algumas dessas reflexões, inclusive para ver a opinião dos nossos convidados, o Alisson e da Edna, e também as pessoas presentes. Depois de César, a gente abre a discussão para os outros todos convidados. Tá bom? César, por favor, fica à vontade. Bom, primeiro, cumprimentar todo mundo, agradecer a Edna aí pela presença e pela fala, Alisson também, muito feliz que vocês estejam aqui, e acho que vocês estão... Eu já há algum tempo não trabalho na área da agricultura, voltei agora, na verdade, porque eu tenho pensado um pouco, fiquei algum tempo pensando no Brasil, trabalhei lá na UFA com um grupo de pesquisa, todo esse problema de desindustrialização, de padrão de desenvolvimento no Brasil, e o Brasil está num beco sem saída. E com esse governo Bolsonaro, eu acho que as coisas ainda pioraram mais ainda, né? Desindustrialização. E a Bahia vai no mesmo ritmo. Perdemos a Petrobras aqui, a área financeira, a Ford foi embora, enfim, estão se privatizando tudo, então os controles estão lá fora. Então, quando você fala em política industrial no Brasil, é feita, mas é complicado. Política industrial é onde as empresas decidem fora do Brasil o que vão fazer, o que não vão fazer. Então, fica difícil funcionar. Então, eu fico pensando, fiquei pensando, digo, e a Bahia? Vai para onde? O que é que se pode fazer? Então, a gente tem, e isso é sabido, e os números da professora Edna, inclusive li o artigo dela com o Vitor, e tem uma outra pessoa também, esqueci o nome agora, no artigo, falando um pouco do censo aí de agropecuária de 2017, mostrando essa importância da quantidade de pessoas, né, dessa agricultura. E eu achei que ou seja, é um segmento que, se for dada devida importância, se conseguir viabilizar politicamente que os governos façam ações nessa área, e que vocês já colocaram isso, eu acho que você pode alavancar bastante o desenvolvimento da Bahia. Tá? Agora, para isso, na minha opinião, você tem que ter uma ação unificada, você tem que ter as políticas dentro, digamos, de um setor, sei lá, você tem que ter uma política para a agricultura familiar. Repare, eu não estou aqui querendo achar que você vai fazer política lá para cima sem entender a diversidade. Você tem que trabalhar com isonomia, você tem que compreender que você tem que buscar igualdade dentro da diversidade. É difícil? Mas é possível você fazer isso, né? Você tentar fazer isso, porque o que eu vejo, e vi isso na fala de vocês, e vi a preocupação agora, logo no final da fala da professora Edna, quer dizer, as coisas, não sei quem faz isso, o Tosato veio aqui, aí tem 1000 ações, mas isso é muito pulverizado, você tem que estar lá junto, né, para pensar uma política para a agricultura familiar, e depois essa política, obviamente, vai ser aplicada e vai ser feita para que ela tenha flexibilidade para reconhecer as diferenças regionais, quiçá pensar numa ação política para o Nordeste, a partir do consórcio Nordeste, aí, de governadores e tal, já que essa característica da agricultura familiar aqui na Bahia é também no Ceará, no Piauí, nos outros estados nordestinos, são bastante parecidos, né? Ou pelo menos eu acho que se eu não estiver enganado, vocês me corrijam depois, me façam um favor. Então, eu acho que você pode construir uma política, né? Você tem áreas de atuação da agricultura familiar, porque a agricultura familiar pode ir para a área do meio ambiente, né? Com alimentos sustentáveis, você pode articular a exportação desses produtos, principalmente com a China,
né, que agora vem se despontando aí, sendo um contraponto aos Estados Unidos. Então, é possível pensar, eu tenho algumas ideias, não vou agora fazer isso aqui, deixar para uma outra hora, mas você pensar uma visão mais holística, mais geral, né, visando que a agricultura familiar produza um trabalho decente, seja ela de subsistência, seja ela voltada para o mercado. Acho que a gente tem que sempre buscar um mercado. Você pode ter, né, como já disse aqui, produtos para o consumo consciente, você pode ter uma produção para o meio ambiente, seja para preservação de área, para produção de energia, para recuperação de áreas degradáveis. Então, a política tem que ter todos os elementos: financiamento, ensino, saúde e inovação. Então, tem que ter inovação no meio para você inovar em todos os setores, na circulação, ou seja, na reprodução como um todo, desde o início do financiamento, no processo produtivo e no processo de venda, de distribuição, ou seja, na circulação como um todo. Porque, assim, o que é que você vai fazer? Pode tentar uma articulação com algum governo da Europa, dos Estados Unidos, da China, trazer uma indústria ou outra de segmentos, mas e aí? Você não controla, a Relan já foi vendida, a Petrobras vai ser privatizada, a Eletrobras vai ser privatizada, aí está em curso isso aí, esperamos que a gente possa, agora no futuro próximo, barrar alguma dessas coisas, alguma dessas ações, mas a gente vai perdendo qualquer autonomia. E acho que é preciso ter uma política unificada, é preciso ter um órgão que possa juntar todas essas coisas, o que a CA faz, que o outro faz, que o outro faz, né? E, agora, como viabilizar isso, que é um problema político. Eu não sei se é possível, né? Mas se a gente construir uma proposta aqui nesse projeto, né, que a gente está tentando fazer aí, né, provavelmente a próxima discussão vai ser com o professor Vitor, né? Se a gente puder juntar algumas pessoas com conhecimento, como a Alisson, como a professora Edna, que conhece profundamente isso, trabalha nesse negócio aí há anos, aí, vem desenvolvendo estudos e produzindo textos e participando de debates, né? Então podem contribuir, e pelo que eu pude perceber, seguem um pouco essa linha que eu estou falando aqui, né, mais genericamente. A gente pode construir algo e, quem sabe, algum político, algum governador possa tentar tocar para frente isso. Não sei se é viável, se não é viável, mas a gente, como pesquisador, como cientistas, como pessoas que tentam inovar, criar coisas novas, a gente tem que jogar a bola aí no que a gente acredita e tentar viabilizar politicamente. Eu não tenho capacidade de viabilizar politicamente. Tem que fazer isso, é um governador, é um secretário, é um deputado, enfim, um partido político e não eu, né? Mas eu posso criar propostas, criar ideias e soltá-la aí na mão do pessoal. Mais uma vez, agradecer, eu não vou detalhar coisas que eu tenho assim na cabeça, para não tomar muito tempo, para deixar para vocês falarem. Esse é o objetivo, mas é mais ou menos isso. Não sei se eu me fiz entender direito, mas o que eu penso é isso aí. Agradecer mais uma vez a todos que estão aqui, em particular a professora Edna e ao professor Alisson. Obrigado, César. César passou pela SEI muitos anos, quase que a vida toda. Foi diretor aqui também muito tempo. E até hoje, mesmo aposentado do Estado, ele está trabalhando com a gente aqui, porque ele dá importância à causa, né? E tem consciência, tem postura ideológica, com vontade de interferir no processo, de transformar. Isso é bacana. Eu acho, não é só porque eu sou amigo dele, não, mas eu acho isso muito interessante. Eu deixaria, antes de abrir para os outros colegas da sala, eu queria passar a palavra, se vocês quiserem, para Alisson e depois Edna. Tá bom? Não sei. Posso perguntar depois. César, fecha seu microfone aí, César.
Alisson, se você quiser comentar alguma coisa que você comentou. Certo, rapidamente. É assim, né? O que a gente observa muito é um problema que é recorrente, né? Que é a superposição, essa superposição de ações, superposição de instituições. Às vezes você tem a instituição atuando lá para o agricultor, aí chega uma outra fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Então, isso confunde um pouco né, a cabeça do agricultor e não é positivo, né? A meu ver, não é positivo. Então, eu acho que em primeiro lugar, né, tem que se buscar pensar em se buscar uma articulação para evitar essas superposições de ações. Então, uma instituição vai até um ponto, a outra vai até outro ponto, a outra, quer dizer, tem que ter essa coisa bem, eu coloco assim nas aulas, bem azeitada, que é para evitar essa superposição. Quer dizer, então, muitas vezes você tem linhas de recursos, você tem linhas de ações, você tem estratégias que chegam, né, umas por cima das outras, em momentos diferentes, enfim. Então, isso é complicado. Então, sim, tudo bem, tem a questão da unificação das políticas, que o César coloca, a coisa da unificação, mas eu colocaria assim, da articulação, né? Da articulação, você tentar, diante das diversas instituições e dos diversos agentes, eu sei que é complicado, ainda mais quando você tem essas diferenças, né? Diferenças partidárias entre as esferas, sei que é complicado, mas isso é um passo importante, porque aí tem que pensar um objetivo maior, né? Que é o desenvolvimento lá do agricultor. Então, a gente já viu aqui que as ações são diversas, tem que se pensar o sistema, e para se pensar o sistema, você tem que articular, ter ali algum grau de articulação entre as diversas instituições e os diversos agentes. Acho que isso é um primeiro, ver o que tem e ver como é que se articula. Acho que é um primeiro passo para a gente tentar algo positivo mais lá na frente. Porque se não tiver essa articulação, não vai. Edna, por favor, se você quiser. Bom, caminhando aí pelo que o professor César falou, o professor Alisson também, né? Acredito que é possível pensar, né, vamos dizer, numa isonomia sem perder a diversidade, né? Porque o que acontece? Acho que a própria SDR ela já está acumulando, né, alguma experiência nisso, por exemplo, em relação à PATE. A PATE, ela é uma política única, mas que ela tem editais de chamada diferente para os povos tradicionais da agricultura mais ou menos familiar convencional, porque os povos tradicionais, eles têm necessidades específicas. Então, quando se desenha, por exemplo, um edital de chamada, né, para a política pública, assistência técnica, para os povos tradicionais, ele tem ali outros critérios. Aquela instituição que vai executar a assistência técnica, ela precisa ter no seu corpo antropólogo, né? Então, ao mesmo tempo que a PATE, ela é, tipo assim, para a Bahia toda, é possível você pensar outras camadas, você abrir do geral, né, para os particulares específicos. Então, acho que a SDR já tem alguma experiência nisso. Claro que tem problema, tem, mas analisa, se estuda, onde foi que aconteceram os problemas, como corrigi-los, né? Até porque esse tipo de edital, ele tem um prazo, como eu já falei, né? O problema está no tempo, a questão também está na formação dos técnicos contratados. Então, onde é que está o problema? Para que a gente, né, se debruce sobre esses problemas e proponha como sair deles. A questão econômica, César, é muito importante, mas veja só, vou te dar um exemplo aqui. O econômico é importante, mas a gente não pode focar exclusivamente nele, porque nós temos uma cooperativa, salvo engano, em Irecê, que ela trabalha com sementes, né, de milho que não são geneticamente modificadas, né? Então, os agricultores, eles sabem plantar daquela forma e eles entregam para a cooperativa. Mas o que acontece? Eles, infelizmente, não tiveram formação de base e dizem assim, ó, na hora que o preço cair, que não for mais importante, eu vou parar de fornecer, né? Então, a gente precisa trazer, junto com a questão da renda, do econômico, essa responsabilidade de sustentabilidade ambiental e de saúde,
da importância dele estar produzindo aquele milho que vai ser um flocão, né? Que ele tenha entender o geral. Aí, em termos de assessoria técnica, que foi o que eu estudei nos últimos anos, eu acho que precisa, sim, ter esses componentes, né? De formação de base mesmo, holístico para o agricultor, para se discutir isso em cursos, em oficinas, né? Não é aquela educação formal, mas que seja assim num processo. Então, na minha concepção, isso é muito importante, precisa ser incluído em qualquer subtipo de política pública, porque é muito triste a gente chegar num agricultor que recebeu diversas políticas e ver aquele agricultor, por exemplo, defendendo o governo Bolsonaro. Então, o que é que a gente fez de errado nesse processo? Na minha concepção, me desculpem aí, mas a gente fez alguma coisa errada. Se a gente trabalhou 3 anos, né, dando formação, fazendo cursos de sustentabilidade, então a gente errou no quê? É claro que as pessoas têm o direito de votar em quem quer, mas eu digo essa compreensão, o agricultor precisa entender isso, né? Além da gente promover uma política pública que leve à autonomia e à independência deles, eles precisam entender a classe, né? Eles precisam se entender como classe. E a gente, nos nossos cursos, nós não temos discutido muito isso, né? Então, a gente se afastou um pouco dessa discussão de classe. E daí, na minha concepção, eu posso estar errada, mas é que justifica um pouco de você ter ainda pessoas que receberam políticas públicas, né? E votam, não conseguem compreender o que é, né, esse desgoverno. Então, eu acho que é possível você tentar pensar, vamos dizer, linhas gerais, né, para as políticas públicas, como o professor César sugeriu, sem necessariamente desconsiderar, né, as diversidades. E a questão das articulações, que o professor Alex falou, é importante demais, né? Mas eu acho que as experiências do CETAP, elas, na minha concepção, o governo precisa olhar melhor com carinho, porque talvez uma saída pode ser por ali. Porque o CETAP no território e o CEMAP no município, você consegue saber, né, os conselhos, mas eu acho que essa discussão foi um pouco abandonada, o que é que aconteceu, né, a nível estadual com esses conselhos, isso eu não estou acompanhando. Mas porque a articulação, quem é que vai fazer essa articulação? É uma instituição? Eu não sei o que está acontecendo lá, mas talvez a Secretaria do Meio Ambiente saiba, talvez o CETAP saiba, entendeu? Então, eu acho que essa articulação a gente pode caminhar aí pensando isso através do fortalecimento dos CETAPs, na minha visão. Né? É isso. Ótimo, Edna. Ótimo, muito obrigado. Bom, está aberto para as pessoas que estão na sala. Enésio já está pedindo a palavra. Por favor, Enésio. Bom dia a todos e todas. Eu não tenho como abrir minha câmera aqui no local que eu estou e parabenizo Edna e Alisson pela exposição muito clara. Pegando o gancho do que vocês falaram, da importância de contemplar o específico, ou seja, a diversidade, a gente sabe que no âmbito desse tema tratado hoje na rodada, a força não somente do discurso, mas a força mesmo do poder econômico é que tem historicamente, pelo menos no Brasil, delineado as decisões mais assim prioritárias, ou pelo menos assim as decisões mais visíveis. E daí eu pergunto a vocês, pelas respostas de vocês, já deu para entender que não é possível traçar, ao que eu compreendi, uma política de caráter assim geral, porque parece que a realidade social ligada ao tema é muito complexa, inclusive porque as populações vulneráveis elas demandam um tratamento diferenciado que exige uma formação interdisciplinar, inclusive articulação interinstitucional dos órgãos outros que lidam com temas como, por exemplo, Secretaria de Política para as Mulheres, Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, Secretaria do Meio Ambiente, enfim, porque o tema de fato é complexo e ele tem esse caráter interdisciplinar, holístico, como queiramos chamar. Mas a minha pergunta, qual a análise que vocês fazem dos últimos anos de como esse tema vem sendo tratado no âmbito de decisão de governo mesmo no estado da Bahia? Ou seja, nos últimos anos, vocês acham acertada a decisão, por exemplo, do desenho que é feito hoje entre o que é que a SEAGRE faz, o que a SDR faz,
o que a CAR faz, entendem mais ou menos a pergunta, ou seja, se foi uma decisão acertada, se essa decisão contemplaria a perspectiva que vocês defendem, né, que vocês abordam com tanta clareza. E se em algum aspecto, por exemplo, tivesse como melhorar, o que vocês sugeririam, por exemplo, diante do desenho que está posto hoje, dentro desse grande tema aí da agricultura familiar, enfim, desse tema que é tão vasto? O que é que vocês veem enquanto governo, enquanto mudança, e o que é que poderia melhorar para que essas políticas elas estivessem mais interligadas, mais efetivas e contemplassem toda essa diversidade sem serem engolidas, né, por algo generalístico que venha, sei lá, prejudicar essa diversidade. Parece que pela fala de vocês, o grande fio condutor é o cuidado para com as baías, né, como disse o professor Alisson, porque são várias baías, são várias realidades. Obrigado. Quem quer começar? Quem quer responder inicialmente? Eita! Tem aquele joguinho lá do, né, que o povo bate para responder. Não, eu vou fazer um pequeno comentário. Você vai primeiro, né? Em relação ao que ele falou, que é o seguinte, é necessário, sim, essa, né, interdisciplinaridade institucional dentro do Estado, e eu acho que, de novo, eu vou usar a PATE como exemplo. Por exemplo, a chamada de Até Mulheres foi uma chamada que foi construída junto com a participação, né, da Secretaria das Mulheres, então não foi a SDR sozinha via Bahia Até. Então, acho que, mais uma vez, eu acho que a SDR vem acumulando algumas experiências desse tipo. Claro, gente, que existe crítica, existe limitação, sim, mais uma vez, né? Como melhorar, mas o desenho, não estou dizendo que a execução na ponta foi perfeita. Quando você pega o edital da chamada pública Até Mulher, então você vê, você enxerga no edital a presença da Secretaria, né, de Mulheres. Então, isso aí precisa ser amarrado, vamos dizer assim, institucionalmente, né? Para que, se as políticas públicas vão continuar sendo assim, ofertadas via editais, que não seja produzido por uma única, né, secretaria, que seja, digamos, um edital conjunto, como foi o de Até Mulheres, né? Então, para a Até Agroecologia, aquele grupo que elaborou o Plano Estadual de Agroecologia, ele participou do edital. Então, eu estou falando muito da SDR, gente, se eu estiver errando aqui alguma coisa, alguém pode me corrigir aí da SDR se estiver, porque eu estudei um tempo de assistência técnica, aqui a instituição, né? Eu ia para lá, ficava conversando um pouco com o pessoal da Bahia Até, então fiquei mais ali na área da Bahia Até, mas vi muita reunião, muita interação, né, das secretarias na elaboração, né? Então, aí eu trouxe aí como um exemplo que, bom, eu não sei se é o melhor arranjo, né, para quem fez a pergunta, mas é o arranjo que está posto, né, e que tem avançado em algumas coisas. Então, sendo que é esse o arranjo que está posto, né, como é que a gente melhora ele, como é que a gente, né, pensa, e aí vem mais uma vez que o professor César falou, que é a questão, a gente não tem condições de viabilizar politicamente, mas a gente tem condições de fazer a crítica, isso é fácil, né, gente? Criticar é fácil, agora executar que é mais complicado. Mas a gente pode contribuir, né, junto com as secretarias, esse pensar, trazendo essas complexidades. Porque, mais uma vez, eu vim da roça, né, então eu sei o que significa, por exemplo, na minha infância, a EBDA nunca botou os pés, né, lá no sítio de meu pai. Os técnicos passavam pela cancela na frente para ir para a terra do fazendeiro, né? Quando o pedaço, o problema, né, a estrada estava buracada, quando o fazendeiro pedia para o prefeito, né, então o trator da prefeitura ia lá e fazia a estrada vicinal. Então a gente vivia, como diz aquele né, o que seria dos pobres se os ricos não existissem, para os pobres comer as migalhas que caem da mesa dos ricos. Na estrada vicinal era mais ou menos isso, quando a gente dizia, que bom que o fazendeiro pediu, porque aí também a gente tinha estrada vicinal. Então, assim, isso é complicado, quando você chega no nível do município, né? Você articular, o Estado articular com o município,
tem muitas questões problemáticas para se resolver, né? Mas as coisas são feitas ao nível do município, gente. Tem que conversar, né? Não tem como o Estado resolver tudo de uma forma abstrata daqui de Salvador, cada estrada vicinal, né, de cada município. Então, assim, eu acho que a gente pode avançar, né, nesse pensar a Bahia, né? Trazendo essas questões, problematizando, ouvindo outros especialistas, né? Com opiniões também diferentes, pensar em algo que seja viável, né? Porque realmente existe um bocado de ação pulverizada, não significa necessariamente ser a melhor forma, né? Então, quais seriam as linhas, né, que você poderia pensar para traçar as políticas públicas, né? Então, um carro-chefe, pensar a sustentabilidade ambiental, e dentro disso vem o econômico, vem o social, vem a questão da mulher, né? Então, aí cada região teria a sua carinha, né? Cada território, não sei, a depender daquelas necessidades, né? Então, é muito complicado você pensar, digamos, uma coisa geralzão e depois encaixotar todo mundo dentro. Porque tem agricultor que tem 1 hectare de terra, tem agricultor que tem 30 no mesmo bioma, né? Então, o que é que eu preciso levar para esse que tem 1 e o que é que eu preciso levar? Eu preciso de um diagnóstico, né? Preciso saber que existem essas agriculturas, que existem necessidades. Então, como é que o Estado vai saber tudo isso de tão longe? Daí a importância da articulação que o professor Alisson traz, né? Porque às vezes tem diversas instituições naquele município, essas instituições conhecem. Tem instituição que conhece a agricultura melhor do que o técnico que está aqui em Salvador, entendeu? Então, como a gente vai construir, né? É difícil, né? Vai dar trabalho, mas tudo é assim, gasta energia mesmo. Ok, Edna, muito obrigado. Alisson, você quer... Eu vou complementar só que a Edna falou que a gente pensa mais ou menos parecido, né? A gente estuda bem da mesma fonte, digamos assim, vitoniana, né? Então a gente pensa mais ou menos parecido. E a gente tem uns exemplos, né? Que ela colocou. O exemplo dos agricultores, um com 1 hectare e outro com 30. E eu lembrei muito do exemplo, né, quando eu estava trabalhando lá na região de Morro Chapéu, onde você tinha na mesma rua, de um lado, você tinha os técnicos dando assistência a um grande produtor de cebola, né, com grande produção de cebola irrigada, e do outro, o pequeno agricultor com a lavoura de sequeiro, né, sem assistência alguma, né? Então, só a diferença de como chegam, né, as políticas, como chegam as assessorias, né, aos agricultores, sendo eles bastante diversos, até na mesma rua. A professora Edna fala no mesmo bioma, na mesma rua, diferente. De um lado da rua tem um, do outro lado tem outro diferente, e mesmo assim não chega as assessorias para todo mundo. Eu só falo um pouquinho assim, um pouco a respeito do diagnóstico, porque essa palavra é meio amaldiçoada, já meio amaldiçoada no interior. E muita gente fala assim, não aguento mais diagnóstico. Muita gente fala assim, não aguento mais diagnóstico, não aguento mais. Os agricultores falam assim, eu não aguento mais diagnóstico. Então, tudo bem, a gente precisa ter o conhecimento, é a tecla aqui que eu coloco, mas chegar com muito cuidado, né, nessa questão do diagnóstico. Os agricultores, muitos deles, eles querem ver algo na prática funcionando e com o tempo e perdurando no tempo, né? E não apenas mais um diagnóstico. Eu já ficava com medo quando chegava que estava fazendo estudo, né, que não era ligado, eu sou da universidade, não sou ligado à secretaria. É mais um diagnóstico? Aí eu chegava, baixava a cabeça para ficar mais... Baixava a cabeça, não, eu sou da universidade, né? Porque diagnóstico já tem bastante, por isso que eu falo sempre, resgatar o conhecimento para ver como construir essas políticas articuladas. É isso. Ok, Alisson, obrigado, hein? Gente, já estamos perto aí de chegar ao finalzinho, porque senão ficamos com uma gravação muito longa. Mas queria ainda abrir para vocês, quem não falou, se quiser fazer mais aí umas 2 perguntas, talvez fosse interessante, e deixar César à vontade também para fazer um comentário. Bom, parece que não tem ninguém, pelo menos ninguém se pronunciou aí. César, você quer fazer um comentário também sobre isso?
se quiser, evidente. Seu microfone está fechado. O microfone. Desculpe. Já abri. Está ouvindo? Estão ouvindo? Eu não vou fazer comentário sobre a pergunta genética, porque eu não trabalho na área já há muitos anos, então eu não tenho, seria leviano fazer qualquer comentário aqui da minha parte. Eu só acho que é possível, no nível de abstração mais elevado, você pensar na política mais geral, que essa política possa absorver as especialidades, particularidades e as diferenças de cada região. Você pensar, por exemplo, você pode ter 3 pilares, né? O ensino, a saúde e a inovação que se articulam. Inovação, o que é que você está chamando de ensino? Incorporando até o que a professora Edna está falando, que eu não tinha pensado, que é o político, né? Dar a ele a consciência, e as coisas só acontecem se tiver uma ação política, que precisa essa ação política para ter. Mas o ensino vai desde o nível superior, a universidade fazendo inovação, seja para comercialização, seja para o financiamento, seja para venda, enfim, para produção. A saúde é pensar que você pode produzir alimentos também vinculado, aí vai para a universidade, formas de dizer. Então, essas coisas podem se articular. Agora, como é que ela se dá no território? Cada um vai ter sua particularidade, você vai fazer a experiência aí da TR, que a professora falou aí, que parece que é interessante. Tosato falou nisso aqui, eu achei bacana, já foi uma tentativa de fazer essa articulação. Eu acho que se é possível, você ter a ideia de ter uma visão e ter um trabalho decente, e com renda, independente se é subsistência, se é venda de mercado, isso aqui, você pode ter de um lado, pode ter do outro. Qual é a atividade que você vai estar inserido? Vai ser recuperação, vai ser produção de energia, vai ser alimentos sustentáveis, enfim, você tem diversas áreas para a agricultura familiar atuar. O setor público abre até para marisqueiras, né? As marisqueiras que estão envolvidas com uma agricultura familiar, no sentido que está ali pegando o papa-fumo, o siri, botando o siri catado, etc, etc. Então, eu acho que é possível você pensar isso, e isso tem que estar, na minha opinião, em algum segmento, tá? Para poder esse segmento articular, lógico. Aí vai fazer uma coisa específica para a mulher, vai fazer uma coisa específica para quilombolos, vai fazer uma coisa específica para índios, enfim. Mas eu acho que é possível se pensar nisso para você poder ter um norte, para você ter uma visão do que você quer, onde você quer chegar. O papel nosso é colocar isso na mão de alguém que tope fazer. Viabilize, torne isso uma ação, que não é meu papel, eu não sei fazer isso. Eu posso pensar nas políticas, nas estratégias, mas eu não sou executor. Não sei, se botar para fazer executivo vai ser um desastre, eu vou ser um terror total, avaliação 0, vou ser demitido no outro dia. Entendeu? Então é isso. Ok, gente. Olha, nós estamos tratando de temas, e este particularmente da agricultura familiar, de pobres. Nós estamos falando de pessoas pobres, de famílias pobres. É um tema extremamente complexo numa sociedade em que, digamos assim, o processo de desenvolvimento capitalista se alastrou pelo mundo inteiro, teve uma abrangência global, tem aumentado, pelo menos os estudiosos, quem levanta mais o tema, tem mostrado uma elevação da questão da pobreza no mundo. É uma questão estrutural do processo nosso de desenvolvimento, e a gente tem que fazer um esforço muito grande para saber como é que você pode enfrentar essa questão. Acho que nós tratamos aqui hoje de aspectos muito interessantes. Eu acho que todos vocês colocaram propostas, mostraram as preocupações, e é isso. Eu acho que a gente tem que ir avançando para refletir junto com outras pessoas. Eu acho que o governo
da Bahia, ele, de alguma forma, ele tratou essas discussões dentro dos territórios de identidade, né, com os grupos, com as instituições, mas eu acho que é preciso avançar mais para se encontrar novas soluções. Nós temos um grupo que vai tratar da questão da gestão do planejamento, tá certo? Como é que você pode pensar em ter instituições que possam ter pensamentos de médio e longo prazo, que possam fazer articulação, ou seja, isso a gente ainda tem um pensamento ainda muito fragmentado, nós temos ações também muito fragmentadas e é preciso avançar bastante nesses aspectos. E as discussões já estão encaminhando um pouco nessa direção. Eu queria deixar as considerações finais para Alisson e Edna, e a gente encerra essa rodada. Esperamos encontrar vocês numa próxima ocasião. Muito rapidamente, a gente dá notícias para vocês, manda o convite, as indicações e espera que a presença de todo mundo. Então, por favor, Alisson e Edna, fiquem à vontade para as suas observações finais. Ok, muito rapidamente, então, quero agradecer mais uma vez o convite, né, ao pessoal da CEA, ao César Vaz. Enfim, interessante a proposta, né, a ideia de discutir a Bahia em vários temas. Sim, ok. E numa área que a gente está, né, quando a gente olha na universidade, as disciplinas ligadas ao rural sendo tiradas das grades ou com uma optativa que não vai ninguém lá, entendeu? Então, as disciplinas ligadas ao rural, sendo que a gente tem, se a gente for falar de agricultura, é uma parte importante, né? Uma parte importante, uma coisa relevante para a economia da Bahia. Então, é complicado, né? Então, é sempre muito gratificante vir discutir isso, já que na universidade é muito complicado, né? Na economia mesmo, as disciplinas ligadas ao rural já não aparecem mais na grade e a gente fica num setor tão importante que tem tanto a responder, que responde tanto pela ocupação, ainda mais pequena agricultura, pela ocupação de mão de obra, pela economia, pela dinâmica de diversas regiões. É complicado isso aí. Então, mais uma vez, obrigado, Edgar, César, professora Edna também, muito obrigado. Um abraço a vocês. Edna. Então, quero agradecer, né, pelo convite, pela presença. Quem planeja um e quem executa o outro. Só que quem planeja não sabe do beabá lá, do dia a dia da execução. Então, de repente, nessas reuniões de gestão de planejamento, convidar também essa galera que executa para trazer problemática mesmo, dizer, ó, vai enfrentar essa dificuldade aí, e aí quem elabora já tem que reelaborar, né, para dar conta dessa dificuldade. É complicado, gente, eu sei que é muito difícil, mas a gente precisa acreditar, a gente precisa esperançar, como diz o Paulo Freire, né? Senão o amanhã fica sem graça, né? Tempos difíceis para os sonhadores, nós precisamos continuar sonhando, né? Muito obrigada a todos. Edna, você mostrou uns traços de uma excelente gestora de política pública, hein? Eu acho que você vai terminar ajudando também nessa outra parte aqui de botar a mão na massa aí, talvez. Nós estamos aqui, gente, professor Vitor Ataíde está aqui também presente, e eu acho que será programada a próxima discussão com ele. Estamos aí nos acertos de datas. César, você queria fazer um comentário final? Não, só dizer, a professora Edna já teve aqui o Tosato, e é isso que você falou, né? Ela tem uma experiência lá na ação, na execução, e se ela tiver algum nome interessante, seria um prazer para a gente ter aqui uma indicação. Bem-vinda. Né? Bacana, obrigado. Gente. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelos convidados, todo mundo que está aqui fazendo esse esforço. Até a próxima.
a gente se encontra aí nas próximas semanas. Tá bom? Olha, Vitor aí. Um abraço, Vitor. Muito tempo que eu não te vejo. Vitor. Obrigado, hein, pelas indicações. Tá bom. Tchau, tchau. Um abraço, gente.